Nos próximos minutos, você descobrirá por que o aquecimento global não é apenas uma questão científica, mas o cumprimento exato de uma profecia milenar que estava escondida nas escrituras sagradas. O que os climatologistas chamam de mudança climática, a palavra de Deus já havia revelado como um dos sinais mais claros dos últimos tempos. Esta revelação pode mudar completamente sua compreensão sobre o momento profético em que vivemos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Irmãos e irmãs, vivemos em uma época em que a Terra geme sob nossos pés. As temperaturas sobem de forma alarmante, os polos derretem, furacões devastam cidades inteiras, secas prolongadas castigam regiões que antes eram férteis, e enchentes destroem tudo em seu caminho. Os cientistas falam em aquecimento global, em mudanças climáticas causadas pela ação humana, mas poucos compreendem que estamos testemunhando o cumprimento literal das profecias bíblicas. Desde o início, Deus estabeleceu uma ordem divina para a criação. Em Gênesis capítulo 1 versículos 14 a 16, lemos que o Senhor criou os luminares do céu para separar o dia da noite, para servir de sinais, estações, dias e anos. O sol, a lua e as estrelas não foram colocados no firmamento apenas para iluminar, mas para serem sinais proféticos do que haveria de vir. Quando observamos o que está acontecendo com nosso clima hoje, não podemos ignorar que Jesus Cristo mesmo nos alertou sobre estes sinais. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 26, o Senhor disse: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas." Observe a precisão profética destas palavras. Jesus fala de sinais celestiais que causarão angústia e perplexidade nas nações. Não é exatamente isso que vemos hoje? O aquecimento global tem criado uma ansiedade coletiva mundial. Líderes de nações se reúnem em conferências internacionais, cientistas trabalham desesperadamente em soluções, e a humanidade vive em constante preocupação com o futuro do planeta. Mas há muito mais profundidade nesta revelação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8 versículos 19 a 22, nos dá uma chave interpretativa fundamental: a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação está gemendo, irmãos. Ela está em dores de parto, aguardando a manifestação plena do reino de Deus. O aquecimento global, as mudanças climáticas extremas, os desastres naturais cada vez mais intensos, tudo isso são as dores de parto da criação, sinalizando que estamos nos aproximando do momento em que Deus renovará todas as coisas. Vamos mais fundo nas Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 24 versículos 4 a 6, profetizou com uma precisão impressionante sobre nossa época: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade a terra está contaminada debaixo dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Que descrição perfeita do que vemos hoje. A terra está literalmente sendo queimada pelo aquecimento global. Incêndios florestais devastam territórios imensos na Austrália, Califórnia, Amazônia. As geleiras derretem, o nível do mar sobe, espécies inteiras desaparecem. A profecia de Isaías está se cumprindo diante de nossos olhos. Mas por que isso está acontecendo? O próprio profeta nos dá a resposta: porque os habitantes da terra transgridem as leis divinas, mudam os estatutos de Deus e quebram a aliança eterna. A humanidade se afastou do Criador, adorou a criação em lugar do Criador, como Paulo descreve em Romanos capítulo 1, e agora colhe as consequências desta rebelião. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, nos revela detalhes específicos sobre os juízos divinos que incluem alterações climáticas dramáticas. Em Apocalipse capítulo 16 versículos 8 e 9, lemos: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus,
que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Não é extraordinário? João viu há quase 2000 anos um tempo futuro em que o sol abrasaria os homens com calores intensos. Hoje, enfrentamos ondas de calor recordes em todo o mundo. Temperaturas que batem recordes históricos ano após ano. O verão brasileiro tem registrado temperaturas que chegam a mais de 50 graus em algumas regiões. A Europa experimenta ondas de calor que matam milhares de pessoas. A Índia enfrenta temperaturas que tornam impossível a vida normal em muitas cidades. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos compreender. O aquecimento global não é apenas um fenômeno físico, é também um sinal espiritual. Em 2 Pedro capítulo 3 versículos 10 a 12, o apóstolo profetiza sobre o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de ser assim desfeitas todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Pedro fala de um tempo em que os próprios elementos se desfarão pelo calor intenso. Não estamos vendo exatamente isso acontecer de forma gradual? O aquecimento global está literalmente desfazendo a estrutura climática que conhecemos. As calotas polares, que existem há milhões de anos, estão derretendo. Os padrões de chuva que sustentaram civilizações inteiras estão mudando drasticamente. As correntes oceânicas que regulam o clima mundial estão se alterando. O profeta Joel, no capítulo 2 versículos 30 e 31, também nos deu sinais específicos, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As colunas de fumaça que Joel menciona são visíveis hoje em escala global. Os incêndios florestais produzem colunas de fumaça tão massivas que podem ser vistas do espaço. A fumaça dos incêndios na Amazônia já escureceu o céu de São Paulo em pleno dia. Os incêndios na Califórnia criaram um cenário apocalíptico com céus alaranjados que pareciam de outro planeta. Na Austrália, os incêndios de 2019 e 2020 produziram fumaça que deu a volta ao mundo. Mas irmãos, o mais impressionante é que Jesus mesmo nos deu uma chave para entender estes sinais. Em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33, ele disse: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O aquecimento global é como os brotos da figueira. É um sinal claro e visível de que estamos entrando na estação profética final. Assim como podemos prever o verão pelos sinais na natureza, podemos discernir os tempos espirituais pelos sinais que Deus colocou diante de nós. Há também uma dimensão de juízo divino que não podemos ignorar. Em Jeremias capítulo 4 versículos 23 a 26, o profeta teve uma visão devastadora: olhei para a terra, e eis que estava assolada e vazia, e para os céus, e não tinham a sua luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Esta profecia descreve um estado de desolação ecológica que ecoa o que muitos cientistas preveem como resultado das mudanças climáticas extremas. Desertos avançando sobre terras férteis, espécies de aves desaparecendo, ecossistemas inteiros entrando em colapso. O que Jeremias viu em visão, nós estamos começando a ver na realidade. Mas há esperança, irmãos. Porque o mesmo Deus que permite estes sinais para despertar a humanidade também prometeu restauração. Em Isaías capítulo 35 versículos 1 e 2, lemos: O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também se alegrará e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Este é o futuro que aguarda aqueles que se voltam para Deus. Quando Jesus Cristo estabelecer seu reino na terra, haverá uma restauração completa da criação. O clima será restaurado, a terra será renovada, e a natureza voltará ao seu estado original de perfeição. Precisamos entender que estamos vivendo em um momento único da história. O aquecimento global não é uma coincidência, não é apenas resultado da atividade humana inconsequente.
É um sinal divino, um alerta celestial de que os tempos estão se cumprindo. É um chamado ao arrependimento e à preparação espiritual. Em Amós capítulo 4 versículos 6 a 9, vemos como Deus usa fenômenos climáticos para chamar seu povo de volta a Ele. E eu também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E também eu retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses até a cega, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E vaguearam 2 ou 3 cidades a uma cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento, e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus usa secas, chuvas irregulares, pragas na agricultura, exatamente o que vemos hoje em escala global, para chamar a atenção da humanidade. O aquecimento global está causando secas devastadoras em algumas regiões e enchentes destrutivas em outras. A agricultura mundial está sendo afetada por padrões climáticos imprevisíveis. Pragas de insetos estão se proliferando devido às mudanças de temperatura. Tudo isso são instrumentos nas mãos de Deus para despertar a humanidade. O profeta Ageu, no capítulo 1 versículos 10 e 11, também conecta as condições climáticas à condição espiritual do povo. Por isso o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Não é impressionante como as Escrituras conectam diretamente as condições climáticas com a condição espiritual? O aquecimento global, as secas, as irregularidades na produção agrícola, tudo isso tem uma dimensão espiritual profunda que a ciência secular não consegue compreender. Irmãos, quando vemos as geleiras derretendo, quando observamos o aumento do nível do mar, quando testemunhamos furacões cada vez mais intensos, não estamos apenas vendo fenômenos naturais. Estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas. Estamos testemunhando os sinais que Jesus disse que precederiam sua segunda vinda. Em Apocalipse capítulo 11 versículo 18, João registra uma proclamação profética: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Observe esta frase final: os que destroem a terra. Não é exatamente isso que vemos hoje? A humanidade, em sua ganância e rebelião contra Deus, tem destruído sistematicamente a criação. E o versículo nos diz que chegará o tempo em que Deus destruirá os que destroem a terra. O aquecimento global é tanto uma consequência desta destruição quanto um sinal do juízo vindouro. Mas há uma mensagem de esperança que não podemos deixar de lado. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 13, o apóstolo nos lembra: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O aquecimento global e todos os problemas climáticos que enfrentamos são temporários. Deus já prometeu que criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais destruição, poluição ou desequilíbrio climático. Precisamos entender nosso papel neste momento profético. Não somos chamados ao desespero ou ao medo, mas ao discernimento e à ação espiritual. Em Lucas capítulo 21 versículo 28, Jesus nos instrui: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O aquecimento global, junto com todos os outros sinais dos tempos, deve nos levar a olhar para cima, para nossa redenção que se aproxima. Deve nos motivar a uma vida de santidade, a uma busca mais intensa por Deus, a um compromisso mais profundo com o reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, o que os cientistas chamam de aquecimento global, nós reconhecemos como um dos sinais mais claros dos últimos tempos. Não devemos negar a ciência, mas devemos interpretá-la à luz das Escrituras Sagradas. Não devemos ignorar a realidade das mudanças climáticas, mas devemos compreender seu significado profético. A terra está gemendo, a criação está em dores de parto, os elementos estão sendo abalados, exatamente como as Escrituras profetizaram. Estamos vivendo em dias únicos, dias que gerações anteriores apenas sonharam ver. Somos testemunhas oculares do cumprimento das profecias bíblicas.
Que possamos estar atentos aos sinais dos tempos, que possamos discernir espiritualmente o que está acontecendo ao nosso redor, e que possamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como os sinais na natureza anunciam as estações, os sinais proféticos anunciam a proximidade do reino de Deus. O aquecimento global não é apenas uma questão ambiental, é uma questão profética. Não é apenas um desafio científico, é um chamado espiritual. Não é apenas uma preocupação para as futuras gerações, é um sinal para a geração presente de que o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está às portas. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras. E se você sentiu em seu coração o desejo de abençoar este ministério, deixo aqui um convite especial. Se esta palavra foi uma bênção em sua vida e você gostaria de contribuir com uma oferta de amor para que possamos continuar levando essas revelações proféticas a mais pessoas, você pode deixar seu valeu demais e sua ajuda de fé. Mas deixe claro em seu coração, faça isso apenas se realmente foi tocado por Deus e se deseja, de coração, ser parte desta obra de esclarecimento profético para os últimos dias. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que você permaneça vigilante, discernindo os sinais dos tempos, até a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.